Bom dia, aula de ciências hoje do nono ano. Nós vamos falar sobre as divisões da óptica e os meios de propagação da luz, em questão. Eu vou pedir que vocês realizem os exercícios diversos, número 8, da questão 1 à questão 22. Esse conteúdo está no capítulo 3 da apostila, página 12 e 14, ok? Vamos lá, gente. Primeiro a gente tem que entender, um pouquinho o que é luz, Para a gente começar a falar sobre as suas divisões, sobre os seus meios de propagação, sobre os fenômenos que nós temos nesse conceito. E aí, gente, a gente sabe que a luz, ela é o quê? Ela nada mais é do que um fenômeno que vai ser constituído por ondas eletromagnéticas. Isso mesmo, ondas eletromagnéticas. E algumas das curiosidades também que nós temos são as milhares de definições para o que é luz, E aí eu separei uma definição que, na minha opinião, é a mais aceita. Professor, na sua opinião, significa que é a mais aceita mesmo? Olha, não tem como a gente dizer, porque todas as definições para luz, elas são muito bem aceitas, então não tem uma definição errada, tá? Dentre as que a gente conhece. Mas a que eu gosto muito de usar é que a luz, ela é um fluxo de partículas energéticas desprovida de massa. O que isso quer dizer? Que a luz, ela não é massa, a luz não tem matéria, ok? Então a gente pode afirmar que a luz, na verdade, ela pode sim se propagar, desde que ela não tenha um meio material para isso. E isso é bem interessante, porque se não tem massa, não pode ser considerado matéria, ok? E aí a gente já falou, já afirmou que a luz ela é constituída por ondas eletromagnéticas e essa propagação, essa velocidade de propagação, obviamente vai depender muito do meio em que ela está se propagando. Só que tem um detalhe, a luz ela tem uma média de velocidade absurda, não se conhece nenhum outro, digamos, outra substância, outro elemento, outra matéria, enfim, que se propague com tanta velocidade. A velocidade da luz ela é em média de 300 mil quilômetros por segundo, não é por hora, por segundo. É uma velocidade absurda. Tanto que quando a gente está tendo alguma tempestade, com trovões e raios, a gente às vezes escuta, a gente vê lá escuta não, a gente vê aquele clarão do raio, e aí só algum tempinho depois, alguns segundos depois, a gente escuta o estrondo, a gente escuta o barulho daquele trovão, E isso prova que a velocidade da luz é muito rápida, até mesmo mais rápida que a velocidade do som, que já é uma velocidade, digamos, consideravelmente rápida, E aí, gente, a gente pode começar a dividir a ótica. A ótica é o estudo da luz, E como que a gente divide essa ótica? A gente divide a ótica de duas formas. A ótica física e a ótica geométrica, tá? No caso da ótica física, é aquela ótica que vai estudar a luz em forma de ondas, tá? Simples assim. A ótica física vai estudar a luz em forma de ondas. Já a ótica geométrica é aquela ótica, aquele estudo, que vai estudar todas aquelas fontes de luz que são formadas por meios de raios, tá? E não de ondas, a partir de raios. E aí a gente sabe hoje que esses raios eles vão vão se propagar em linha reta, E vão ter essas divisões próprias, essas direções próprias em relação ao meio em que ele está se propagando. Então a gente diz que a óptica física estuda a luz em forma de ondas e a óptica geométrica vai estudar a luz em forma de raios. E aí a gente tem que entender que os raios eles sempre vão se propagar em linha reta, digamos que num imaginário da direção em que essa luz está se propagando. Então quando a gente diz de óptica geométrica, a gente tem um imaginário da direção em que esse raio está se propagando, esse raio luminoso, ok? Isso é óptica geométrica, ok? E aí a gente tem algumas outras divisões quando a gente estuda fenômenos ópticos, quando a gente estuda fenômenos relacionados à luz, que vai ser, digamos, quanto à direção que essa fonte luminosa vai estar. Ou seja, a direção dessa fonte é o que vai classificar
a luz, vai classificar esses raios luminosos, ok? E aí a gente tem alguns tipos, como por exemplo, a gente tem as fontes pontiformes, isso mesmo, fontes pontiformes, que vão apresentar dimensões desprezíveis em comparação à distância do corpo iluminado. O que isso quer dizer? A distância do corpo iluminado. Quer dizer que essa fonte vai iluminar determinado corpo, só que as dimensões desses raios são desprezíveis quando a gente compara com essa distância entre o corpo iluminado. O maior exemplo que nós temos é a estrela. As estrelas, né? A gente sabe que as estrelas que a gente observa, elas estão sendo o quê? Elas estão iluminando algum ponto, né? E aí a gente consegue observar também a distância que ela consegue propagar essa luz. Muitas vezes a gente, quando olha para o céu e a gente vê uma estrela lá brilhosa, essa estrela, na verdade, ela já se apagou. Aqui é porque ela está tão distante, que a luminosa, os raios de luz dela ainda estão viajando e ainda estão chegando até a Terra. Isso é para vocês terem uma ideia de distância, né, que essas estrelas estão. Aí você fala, mas poxa, professor, a luz tem uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo e mesmo assim ainda estão emitindo, ainda estão, mesmo depois de se apagar, elas ainda estão chegando no planeta Terra, para vocês terem uma ideia da distância, né, que essas estrelas estão no planeta Terra, ok? O outro tipo são o que a gente chama de fontes extensas. As fontes extensas, elas são muito parecidas com as pontiformes, tá? Elas também são desprezíveis, só que elas são classificadas como apenas um raio luminoso, ou seja, uma direção luminosa, ok? Então nós temos as pontiformes e as extensas, tá? Em relação aos feixes de luz, a gente também pode classificar essa óptica, né? No caso, esses feixes em si. Como que a gente faz isso? Nós temos três tipos. Temos os côncavo-convexo, côncavos divergentes e temos os que a gente chama de cilíndrico paralelo. Então vamos lá. São três tipos em relação aos feixes de luz. O côncavo convergente, né? Côncavo divergente e o cilíndrico paralelo. Agora fica aqui uma dica para vocês. O cilíndrico paralelo é aquele que os raios, né, os feixes de luz, eles sempre vão ser paralelos entre si. Tá? Agora, o côncavo convergente e o côncavo divergente, eles também são muito denominados e a partir de agora a gente vai chamar desta forma de cônica convergente e cônica divergente. Cônica convergente e cônica divergente. O que vem a ser a cônica convergente? É quando os raios, tá, eles vão convergir para numa direção de um ponto específico. E o cônico divergente é quando esses raios vão partir, tá, de um ponto específico. Então, os convergentes é quando os raios vão para um ponto específico e os divergentes é quando esses raios vêm para um ponto específico, ok? Então a diferença é a questão de ir e vir, ok? Beleza, galera? E aí, para encerrar, a gente vai falar sobre os meios de propagação, né? Nós temos alguns... Primeiro, o que vem a ser um meio de propagação? São os diferentes materiais que vão auxiliar na propagação da luz. E aí, dependendo do tipo de material, essa propagação ela vai se comportar de forma diferente, né? E aí a gente tem três meios específicos da propagação da luz, né? Que a gente classifica em relação à sua, digamos, velocidade e nitidez de propagação. Primeiro é o meio transparente. Meio transparente, o nome já diz, é transparente. Logo, é aquele que vai permitir uma propagação regular da luz. Ou seja, o observador, que no caso somos nós, vamos ver o objeto com nitidez do outro lado daquele meio de propagação, tá? Qual é um exemplo mais clássico? O ar é um meio de propagação transparente, o vidro comum, né? Papel celofane, tudo que a gente consegue ver com nitidez do outro lado. Agora, o meio translúcido, não confundir transparente com translúcido. O meio translúcido é aquele que vai permitir que a luz se propague irregular,
tá? E não regular. O observador ele vai conseguir ver o objeto sem nitidez, porém ele consegue ver, mas sem a nitidez perfeita. O exemplo mais comum que a gente tem é o papel manteiga, é o vidro fosco, aquele vidro fosco que a gente tem, né, sextavado, as nuvens, enfim, tudo que permite uma visualização do objeto, porém sem uma nitidez, tá? E por último nós temos o meio opaco. O meio opaco é aquele que não vai permitir a passagem de luz de jeito algum, logo o observador não consegue ver o objeto nem distorcido através daquele meio opaco, ok? Exemplo, madeira, papelão, uma parede, uma porta de madeira, enfim. Esses são os três meios, transparente, translúcido e opaco. Bem simples, né? Galera, sabendo disso, fica aqui o pedido da atividade devolutiva número 1 relacionado ao capítulo 4. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês definam para mim. São duas atividades em uma. Primeiro, vocês vão definir os meios de propagação de luz, tá? Ou seja, os três tipos. E segundo, eu quero que vocês distinguem, tá? Distinguem para mim o que vem ser, quais são as divisões da óptica. Ou seja, as duas principais divisões, física e geométrica, ok? Fico aguardando. Muito obrigado. Até a próxima, galera.